Você conhece bem esse som. Você coloca a abraçadeira, aperta o botão e espera em silêncio enquanto o aparelho aperta o seu braço. Pi, pi, pi. A tela pisca e mostra o número mágico, 12 por 8. Talvez apareça até um sorriso ou uma luz verde no visor. Você respira aliviado. Você pensa, graças a Deus, minha pressão está ótima, estou protegido contra o infarto. Você tira o aparelho, levanta da cadeira para ir à cozinha fazer um café e, de repente, o mundo gira. A vista escurece, as pernas ficam bambas, você precisa segurar na parede ou na mesa para não cair. Você acha que foi porque levantou rápido demais. Você acha que é labirintite. Ou pior, você acha que a pressão subiu, então corre para tomar mais um comprimido. Eu estou aqui para te dar um aviso que pode salvar a sua vida. Essa tontura não é labirintite, e a sua pressão não subiu. O que aconteceu foi exatamente o contrário. A sua pressão estava tão baixa para a sua idade que quando você ficou em pé, o sangue não teve força para subir até o seu cérebro. Se você tem mais de 60 ou 70 anos, o famoso 12 por 8 pode não ser o número da saúde, pode ser o número da queda, pode ser o número que te leva para a cirurgia de fêmur. Isso tem um nome médico complicado, hipotensão ortostática, mas eu prefiro chamar de a armadilha do 12 por 8. Durante décadas, ouvimos que quanto mais baixo, melhor. Ouvimos que todo mundo, do jovem de 20 anos ao idoso de 90, tem que ter a pressão igual. Isso é uma mentira biológica. O corpo de um idoso não é igual ao de um jovem. As artérias não são iguais. O coração não é igual. Se você força o seu corpo a ter a pressão de um menino de 30 anos, usando 2 ou 3 remédios fortes, você está transformando o seu sistema circulatório em uma mangueira sem força. A água não chega na caixa d'água, o sangue não chega no cérebro, e um cérebro sem sangue desliga. E é aí que acontece a tragédia. Não é o infarto que mata o idoso controlado demais, é o tombo no banheiro às 3 da manhã. Mas por que isso acontece? Porque o número que é perfeito para o seu filho pode ser perigoso para você. Para entender isso, você precisa esquecer o que te falaram no postinho e olhar para como as suas veias realmente funcionam depois dos 60 anos. É uma questão de encanamento, e o seu encanamento mudou. Imagine agora o encanamento da sua casa. Quando você compra uma mangueira de jardim novinha, ela é mole, flexível, elástica. Quando você abre a torneira, a mangueira estufa um pouco, acomoda a água e o jato sai forte e constante lá na ponta. O corpo de um jovem de 20 anos é essa mangueira nova. As artérias são elásticas, por isso 12 por 8 é perfeito. O sangue flui fácil. Agora, pense naquela mangueira velha que ficou esquecida no sol do quintal por 10 anos. Ela ressecou, ficou dura, rígida. Se você dobrar, ela quebra. O interior dela ficou mais estreito, cheio de craca, o cálcio e a gordura. As suas artérias, depois dos 60 ou 70 anos, são essa mangueira antiga. Isso não é doença, é o envelhecimento natural. Chama-se rigidez arterial. E aqui está o segredo que o seu médico, na pressa do atendimento de 15 minutos, esqueceu de te contar. Para fazer a água subir até a caixa d'água, que no seu corpo é o cérebro, através de um cano rígido e estreito, você precisa de mais pressão. Se você baixar a pressão da torneira para 12 numa mangueira dura e entupida, a água não tem força para subir. Ela chega lá em cima pingando. É física pura. Quando você toma 3 remédios para forçar a sua pressão a ficar igual à de um menino, você está cortando o abastecimento do seu cérebro. O seu cérebro começa a passar fome, fome de oxigênio. E como ele reclama? Primeiro vem a tontura quando levanta, depois vem o esquecimento. Onde eu deixei a chave? Qual é o nome daquele ator? Você fica lento, o raciocínio falha. A família começa a achar que é o início de Alzheimer ou demência. Mas muitas vezes não é demência,
É o seu cérebro desligando os disjuntores para economizar energia, porque não tem sangue chegando lá em cima. Você está supermedicado. A diretriz de 12/8 foi criada baseada em estudos com pessoas de meia idade, 40, 50 anos. Aplicar essa mesma régua para quem tem 70 ou 80 é um erro matemático que custa caro. Mas calma, eu não estou dizendo para você jogar os remédios no lixo e deixar a pressão subir para 20. Isso também mata. O derrame existe. O segredo está no caminho do meio. Existe uma zona de segurança onde você não infarta, mas também não cai duro no chão do banheiro. E é sobre esse número mágico e os perigos do combo de remédios que vamos falar agora. Eu quero que você olhe agora para a sua caixinha de remédios. É muito provável que você não tome apenas um comprimido para a pressão. A receita padrão no Brasil é o que eu chamo de combo da queda. Geralmente começa com a losartana ou o enalapril. Aí o médico acha que não baixou o suficiente e adiciona um diurético, a famosa hidroclorotiazida, aquela que faz você ir ao banheiro toda hora. E se a pressão der um repique, ele joga um ândulo de pino na mistura. Preste atenção no que essa mistura faz. O diurético tira a água do seu corpo, o seu sangue fica com menos volume. O outro remédio abre as artérias à força. O resultado? Quando você levanta da cama ou do sofá, o sangue não tem pressão nem volume para subir. Ele fica nas pernas. E aí acontece a tragédia silenciosa, que mata mais idosos do que muito câncer. A queda. Você levanta à noite para fazer xixi, por causa do diurético, fica tonto, por causa da pressão baixa, tropeça no tapete e cai. E nessa idade, cair não é ralar o joelho, é quebrar o fêmur. Uma fratura de quadril depois dos 70 anos é uma sentença terrível. Metade dos idosos que quebram o fêmur nunca mais recuperam a independência total. Muitos pegam uma pneumonia no hospital e falecem meses depois. Tudo isso porque a pressão estava controladinha em 11/7. Mas, doutor, qual é o número certo então? A ciência médica mais moderna, publicada em jornais respeitados como o JAMA, Jornal da Associação Médica Americana, já mudou a regra. Os estudos mostram que, para quem tem mais de 75 anos, tentar forçar a pressão abaixo de 12 aumenta o risco de morte e declínio cognitivo. O ponto doce, a zona onde você vive mais e com a cabeça boa, não é 120, é entre 130 e 140. Isso mesmo. Ter a pressão em 13/8 ou até 14/8 nessa idade garante que o sangue chegue no cérebro com força suficiente para nutrir os neurônios e evitar a tontura. Se o seu médico vê 13/8 e quer aumentar o remédio, cuidado, ele pode estar tratando o papel e esquecendo do paciente. Ele está seguindo uma diretriz antiga, feita para gente de 40 anos. Você precisa proteger o seu cérebro e os seus ossos, e às vezes isso significa tolerar um número que antigamente a gente achava que era alto. 13 ou 14 não é hipertensão para um idoso frágil, é sobrevivência. Mas agora, a pergunta de R$1 milhão. Como eu sei se a minha pressão está baixa demais para mim? Existe um teste caseiro muito simples que você vai fazer hoje mesmo. Ele vai te dizer se você está correndo risco de cair duro no chão da sala. Agora, vamos ao que interessa. A pergunta que você deve estar se fazendo. Doutor, como eu sei se a minha pressão de 12/8 é segura ou perigosa? Você vai fazer um teste hoje. Chama-se teste da hipotensão postural. Peça para alguém te ajudar ou use o seu aparelho automático. Primeiro passo: deite na cama ou no sofá e fique quieto por 5 minutos. Meça a pressão. Anote o número. Vamos supor que deu 13/8. Ótimo. Segundo passo: levante devagar e fique em pé, parado, por 1 minuto ou 2. Terceiro passo: meça a pressão de novo, agora em pé. Aqui está o segredo que ninguém te conta. Se a sua pressão cair muito,
Por exemplo, de 13 para 10 ou 9 quando você levanta e você sentir tontura, pare tudo. Isso é um sinal de alerta vermelho. O seu remédio está forte demais. O seu corpo não consegue bombear sangue para a cabeça contra a gravidade. Você é um candidato fortíssimo a cair e quebrar o fêmur na próxima ida ao banheiro. E qual é a meta segura? Para a maioria dos idosos acima de 75 anos ou frágeis, manter a pressão entre 130 e 140, 13 por 14, é o ideal. Isso garante que o sangue chegue no cérebro com força suficiente para nutrir os neurônios e evitar a tontura. 13 ou 14 não é hipertensão para um idoso frágil, é sobrevivência. Se o seu médico vê 13 por 8 e quer aumentar o remédio, converse com ele. Leve o resultado do seu teste caseiro. Diga: doutor, quando eu levanto, minha pressão cai para 10 e eu fico tonto. Um bom médico vai entender na hora e ajustar a dose. Lembre-se, o objetivo do remédio é evitar o derrame e o infarto, sim, mas também é te manter vivo, em pé e lúcido. Não trate o número do aparelho, trate você. Às vezes, aceitar um pouquinho mais de pressão nas artérias velhas é o preço que pagamos para manter a cabeça funcionando e os ossos inteiros. Abaixo de 120 pode ser perigoso demais, acima de 150 também. O segredo está no meio. Proteja seu cérebro, proteja sua independência e pare de ter medo do 13 por 8. Ele pode ser o seu melhor amigo na velhice.